Antes de cada grande avanço, Deus traz transformação. Se você está sentindo uma mudança, estes 7 sinais são para você. Há momentos na vida em que nos perguntamos se Deus está ouvindo. Oramos, esperamos e ainda assim, nada parece mudar. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus está sempre trabalhando. Ele está preparando você, moldando você e conduzindo você em direção a algo maior do que você pode imaginar. A questão é: você está pronto para receber suas bênçãos? Se este tópico já fala com você, clique em curtir e comente escolhido. E se não, vá em frente e curta mesmo assim. Isso nos ajuda a espalhar a mensagem. Sinal número 1. Maiores desafios e provações. Há momentos na vida em que o caminho fica mais difícil e não mais fácil. Quando o peso dos seus fardos parecer mais pesado do que antes e as tempestades parecerem implacáveis, você poderá se perguntar por quê. Você pode perguntar a Deus: por que estou enfrentando isso? Por que tudo está ficando mais difícil? Mas e se eu lhe dissesse que as provações pelas quais você está passando agora não têm o objetivo de destruí-lo, mas sim de prepará-lo? Quando Deus está se preparando para abençoá-lo, Ele muitas vezes permite que desafios surjam em seu caminho, não para quebrá-lo, mas para moldá-lo. Veja, Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Ele está mais interessado em prepará-lo para a bênção do que simplesmente dá-la antes que você esteja pronto. Muitas vezes, antes de Deus levá-lo ao próximo nível, Ele testará o seu coração. Ele permitirá lutas para refinar a sua fé, para fortalecer a sua determinação, para garantir que quando a bênção chegar, você possa carregá-la com sabedoria e humildade. Pense na vida de José. Ele teve uma visão de Deus, um sonho de grandeza, mas antes de ver esse sonho realizado, ele teve que suportar traição, escravidão, falsas acusações e anos de prisão. Isso não aconteceu porque Deus o abandonou. Aconteceu porque Deus o estava preparando. As provações de José não foram um sinal de que Deus o tinha esquecido. Eles eram a prova de que Deus o estava preparando para algo maior. Se ele tivesse ido direto do sonho ao trono, não estaria pronto. Suas provações o transformaram no homem que Deus precisava que ele fosse. Talvez agora você esteja em um lugar onde tudo parece estar desmoronando. Você tem orado, acreditado, esperado, mas em vez de avanço, tudo o que você vê são dificuldades. É aí que o inimigo sussurra: se Deus realmente estava com você, por que isso está acontecendo? Mas deixe-me dizer uma coisa: o inimigo só ataca aquilo que teme. As lutas que você enfrenta não são prova de que você foi esquecido. Eles são evidências de que Deus está preparando você. Se você não estivesse destinado a algo grandioso, o inimigo não se incomodaria com você. Os maiores guerreiros de Deus não são feitos em épocas de facilidade. Eles são forjados no fogo da adversidade. Um soldado não é treinado no campo de batalha. Ele é treinado nas dificuldades da preparação. Antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar leões e ursos. Antes de Moisés liderar uma nação, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Jesus começar seu ministério, ele foi levado ao deserto para passar 40 dias de testes. Se você está enfrentando desafios agora, pode ser porque Deus está fortalecendo você para o que está por vir. A dor tem um propósito. Isso lhe ensina resistência. Isso tira o orgulho. Isso força você a confiar em Deus de uma forma que você nunca fez antes. Quando tudo é fácil, somos tentados a confiar em nós mesmos, a acreditar que temos tudo sob controle. Mas no fogo das provações, aprendemos o que significa confiar verdadeiramente em Deus. Aprendemos que Ele é nosso provedor, nosso sustentador, nosso refúgio. Aprendemos
que mesmo quando não temos mais nada, Ele ainda é suficiente. Algumas das batalhas mais difíceis que você está travando agora são exatamente as que irão prepará-lo para a bênção que está por vir. Talvez você tenha perdido o emprego e não entenda por quê. Talvez um relacionamento tenha terminado e você se sinta quebrado. Talvez a vida pareça injusta e você não consiga ver um caminho a seguir. Mas, e se essa perda for, na verdade, uma configuração para algo melhor? E se a dor estiver empurrando você para o lugar exato onde Deus quer que você esteja? O inimigo quer que você se concentre na luta. Ele quer que você acredite que este é o fim, que você não conseguirá sobreviver. Mas Deus está dizendo: espere, estou trabalhando, estou fortalecendo você, estou preparando você para algo maior do que você pode ver agora. A pressão que você sente não tem o objetivo de esmagá-lo. O objetivo é posicionar você. O fogo pelo qual você está andando não foi feito para queimá-lo, foi feito para refinar você. Quando o ouro é purificado, ele passa por um calor intenso. As impurezas sobem à superfície e o refinador as remove. O processo não é fácil, mas torna o ouro mais valioso. Da mesma forma, Deus permite que as provações o refinem, removam as coisas que não pertencem, para torná-lo mais forte, mais sábio, mais fiel. Os próprios desafios que parecem insuportáveis, agora podem ser exatamente as coisas que o preparam para a bênção que está por vir. Se você está sentindo que algo grande está por vir, digite "Estou pronto" nos comentários e assista até o final. O sinal no 7 pode surpreendê-lo. Sinal número 2. Uma temporada de espera. Esperar é uma das coisas mais difíceis que temos que fazer na vida. Vivemos em um mundo que exige resultados instantâneos, onde as pessoas desejam o sucesso da noite para o dia, onde tudo é projetado para andar mais rápido. Mas Deus não opera de acordo com horários humanos. O tempo dele não é o nosso tempo, e seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Quando Deus o chama para um período de espera, não é para puni-lo, é para prepará-lo. Pense em uma semente plantada no solo. Você pode regá-lo, garantir que receba luz solar e fazer tudo o que for necessário para ajudá-lo a crescer. Mas não importa quanto esforço você faça. Você não pode forçá-lo a brotar antes da hora. Há uma época determinada para a colheita, e até que chegue essa época, a semente permanece escondida sob o solo. Está crescendo, mas você não consegue ver. As raízes estão se formando, mas estão abaixo da superfície. E quando chegar a hora certa, a semente irá brotar do solo. É assim que é uma temporada de espera. Parece que nada está acontecendo. Parece que suas orações ficam sem resposta, como se Deus estivesse em silêncio. Você pode olhar ao redor e ver outros recebendo seus avanços, cumprindo seu propósito, enquanto você ainda espera. E nessa espera, a dúvida surge. O inimigo sussurra. Talvez Deus tenha esquecido de você. Talvez você não seja bom o suficiente. Talvez você nunca chegue lá. Mas isso é mentira. Deus nunca se atrasa. Ele nunca está atrasado. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A temporada de espera não é perda de tempo, é tempo de preparação. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele está alinhando as coisas, colocando as peças no lugar, preparando seu coração para que, quando a bênção chegar, você esteja pronto para recebê-la. Às vezes pensamos que estamos prontos, mas Deus sabe o contrário. Se Ele nos der a bênção cedo demais, poderemos maltratá-la. Podemos considerar isso um dado adquirido. Podemos entrar em algo para o qual não estamos espiritual ou emocionalmente preparados. Pense em Davi. Ele foi ungido como rei quando era apenas um jovem pastor, mas não subiu ao trono imediatamente. Ele teve que esperar. Ele teve que passar por batalhas, dificuldades, traições
Ele teve que se tornar o homem que Deus precisava que ele fosse. Se Davi tivesse se tornado rei no momento em que foi ungido, ele não estaria pronto. Ele teve que aprender a confiar em Deus, nas cavernas, antes de poder liderar uma nação do trono. Ou pense em Abraão. Deus lhe deu a promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Mas os anos se passaram e ainda nenhum filho. A espera deve ter sido insuportável às vezes. Ele provavelmente questionou, imaginou, lutou com a dúvida. Mas a promessa de Deus não falhou. Na hora marcada, Isaque nasceu. Nem um momento cedo demais, nem um momento tarde demais. Quando você está em um período de espera, é fácil ficar frustrado. É fácil comparar a sua jornada com a dos outros e perguntar-se por que Deus parece estar abençoando-os enquanto você ainda está no mesmo lugar. Mas o que você não vê é o que Deus está fazendo nos bastidores. Você não vê as portas que Ele está se preparando para abrir. Você não vê os perigos dos quais Ele está protegendo você. Você não vê como Ele está fortalecendo a sua fé, edificando o seu caráter e ensinando você a confiar nele completamente. Esperar ensina paciência. Isso força você a renunciar ao seu próprio plano e confiar no de Deus. Isso elimina o orgulho e lembra que você não está no controle. E é exatamente aí que Deus quer que você esteja, não confiando na sua própria força, mas na dele. Joseph passou anos na prisão antes de assumir seu destino. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de Deus o chamar para liderar Israel. Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério. Se eles tivessem que esperar, por que deveríamos esperar algo diferente? Deus nunca está com pressa, mas Ele está sempre na hora certa. A questão não é se Deus cumprirá as suas promessas, a questão é se você confiará nele enquanto espera. Você permanecerá fiel quando não ver progresso? Você continuará a orar quando a resposta não vier imediatamente? Você confiará que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando o tempo dele for diferente do seu? Não pule isso. Deus pode estar confirmando algo sobre o qual você tem orado. Fique comigo até o fim e inscreva-se se você está andando pela fé. Sinal. Número 3. Um chamado para uma fé mais profunda. A fé é fácil quando a vida é fácil, quando tudo corre conforme o planejado, quando as orações são respondidas, quando as bênçãos fluem. Não é difícil confiar em Deus, mas o que acontece quando as respostas não vêm? O que acontece quando as portas permanecem fechadas, quando a tempestade não passa, quando você não consegue ver o que Deus está fazendo? É aí que a fé é verdadeiramente testada, e é aí que Deus o chama para ir mais fundo. Um apelo a uma fé mais profunda não é um convite gentil. Muitas vezes é um desafio. Acontece quando Deus lhe pede para confiar nele além do que você pode ver, para acreditar mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. É o momento em que você percebe que a fé não tem a ver com sentimentos. Trata-se de obediência. Fé não significa ter todas as respostas. Trata-se de confiar naquele que o faz. Veja Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o que era impossível. Ele desafiou a lógica. Ele deu um passo com fé e caminhou. Mas no momento em que se concentrou no vento e nas ondas, começou a afundar. Essa é a realidade da fé. Quando Deus te chama mais profundamente, Ele está te chamando para olhar além das circunstâncias, além da tempestade, além das coisas que te deixam com medo e fixar seus olhos somente nele. Muitas vezes, Deus permite situações em nossas vidas que nos forçam a confiar nele de uma forma que nunca fizemos antes. Talvez você tenha chegado a um ponto onde não pode mais confiar em sua própria força. Talvez você tenha chegado ao seu limite e agora
não há outra escolha a não ser confiar completamente em Deus. Isso não é um castigo, é um convite, porque no momento em que você deixa de confiar em si mesmo e começa a confiar totalmente em Deus, é aí que a sua fé se torna real. Abraão foi chamado a uma fé mais profunda quando Deus lhe pediu que deixasse tudo para trás: o conforto do seu lar, a familiaridade da sua terra, e entrasse no desconhecido. Deus não lhe mostrou todo o caminho. Ele simplesmente disse: "Vá para a terra que eu lhe mostrarei." Sem roteiro, sem detalhes, apenas um comando para confiar. E Abraão obedeceu. Ele andou pela fé, não pela vista. Esse é o tipo de fé para a qual Deus está chamando você. Às vezes, uma fé mais profunda significa confiar em Deus, quando o milagre ainda não aconteceu. Significa acreditar em suas promessas quando não há nenhuma evidência diante de você. Significa orar pela cura, mesmo quando a doença persiste. Significa apegar-se à sua palavra, mesmo quando a situação parece desesperadora. Significa permanecer firme quando a dúvida surge e recusar-se a deixar o medo assumir o controle. Veja Jó. Ele perdeu tudo: sua riqueza, sua família, sua saúde, e ainda assim se recusou a amaldiçoar a Deus. A sua fé não se baseava naquilo que Deus lhe tinha dado. Foi baseado em quem Deus era. Esse é o tipo de fé que Deus quer desenvolver em você. Fé que permanece no fogo. Fé que não vacila na tempestade. Fé que declara: mesmo que ele não me livre, ainda assim confiarei nele. Um chamado para uma fé mais profunda muitas vezes vem através de testes. Deus irá colocá-lo em situações em que você não terá escolha a não ser confiar nele. Não porque ele queira ver você lutar, mas porque ele deseja fortalecê-lo. Ele quer construir o tipo de fé que não pode ser abalada. Ele quer que você o conheça não apenas como um provedor, mas como aquele que o sustenta mesmo quando a provisão ainda não chegou. Ele quer que você o conheça não apenas como um curador, mas como aquele que o conduz através da dor. Ele quer que você saiba que ele é suficiente. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar nele o suficiente para segui-lo, mesmo quando for difícil. É sair do barco, mesmo quando as ondas estão altas. É caminhar em frente, mesmo quando o caminho não está claro. É entregar o controle e dizer: Senhor, não entendo, mas confio em Ti. E quando Deus o chama para uma fé mais profunda, Ele não está pedindo que você confie em sua própria força, Ele está pedindo que você confie nele. Porque a verdadeira fé não se trata de quanto você pode fazer. Trata-se do quanto você está disposto a confiar que Deus fará o que prometeu. Sinal. Número 4. Oportunidades para servir aos outros. Há um princípio no reino de Deus que muitas pessoas ignoram. Antes de abençoá-lo, ele frequentemente o chama para ser uma bênção. Antes de derramar em sua vida, ele pede que você derrame em outras pessoas. O mundo nos ensina a correr atrás do sucesso, a cuidar de nós mesmos, a focar no que podemos ganhar. Mas o caminho de Deus é diferente. Ele nos ensina que o maior entre nós é aquele que serve. As oportunidades de servir os outros não são apenas atos de bondade, são atribuições divinas. São momentos em que Deus está moldando o seu coração, testando o seu caráter e preparando você para maiores responsabilidades. Antes de lhe dar mais, Ele quer ver o que você fará com o que já tem. Antes de colocá-lo em uma posição de influência, Ele quer ver como você lida com as pequenas oportunidades de ajudar as pessoas ao seu redor. Veja a vida de José. Ele sonhava que um dia seria um líder, que Deus o elevaria a uma posição de poder. Mas antes que esse sonho se concretizasse, José teve a oportunidade de servir. Primeiro, na casa de Potifar, depois na prisão. Ele não reclamou de estar em uma posição inferior.
Ele não via servir como algo inferior a ele. Ele foi fiel, onde estava, mesmo quando era difícil, e porque ele serviu bem em lugares pequenos, Deus o promoveu a lugares maiores. O mesmo é verdade para nós. Muitas vezes, oramos por bênçãos, mas Deus observa como lidamos com as oportunidades de servir que já estão diante de nós. Ajudamos quem precisa? Damos generosamente mesmo quando ninguém está olhando? Saímos da nossa zona de conforto para ser uma bênção para os outros? Estes são os testes que determinam se estamos prontos para o próximo nível. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de serviço. Ele tinha todo o poder e autoridade, mas humilhou-se para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele passou tempo com os quebrantados, os rejeitados, os marginalizados. Ele não ensinou apenas sobre o amor, ele demonstrou isso. E ele nos chama a fazer o mesmo. A verdadeira grandeza não está em quantas pessoas nos servem, mas em quantas pessoas servimos. Às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho, não porque elas precisam de nós, mas porque nós precisamos delas. Precisamos da lição que advém de ajudar os outros. Precisamos do crescimento que vem de dar, sem esperar nada em troca. Precisamos aprender que servir não é um fardo, é um privilégio. Quando você serve, algo acontece dentro de você. Seu coração se torna mais parecido com Cristo. Você começa a ver as pessoas de forma diferente. Você começa a entender que a vida não se trata apenas do que você pode receber, mas do que você pode dar. E o mais incrível é que quanto mais você derrama nos outros, mais Deus derrama em você. Servir traz bênçãos. Não porque conquistamos o favor de Deus, mas porque servir nos alinha com seu coração. Quando você dá, você recebe. Quando você ajuda os outros, Deus ajuda você. Quando você se disponibiliza para ser uma bênção, Deus o abençoa de uma forma que você nunca imaginou. Pode nem sempre ser conveniente, pode nem sempre ser fácil, mas toda oportunidade de servir é uma oportunidade de crescer. É uma oportunidade de entrar no chamado que Deus tem para a sua vida. É uma oportunidade de ser suas mãos e pés em um mundo que precisa desesperadamente de seu amor. E quando você abraça isso, quando você vive uma vida de serviço, você se posiciona para receber as bênçãos que Deus tem preparado para você o tempo todo. Você tem se sentido esticado ultimamente? Se sim, coloque um fogo nos comentários, porque um desses sinais pode explicar o porquê. Sinal número 5. Abandonando o passado. Abandonar o passado é uma das coisas mais difíceis que somos chamados a fazer. O passado tem um jeito de se manter, de se infiltrar em nossos pensamentos, de nos lembrar do que foi, do que poderia ter sido ou do que deveria ter sido diferente. Há momentos em que o peso dos erros do passado, das mágoas e das decepções do passado parece pesado demais para ser liberado. Mas se Deus estiver preparando você para algo maior, Ele o chamará para se desapegar. Há coisas em seu passado que não podem acompanhá-lo em seu futuro. Relacionamentos, hábitos, mentalidades e até emoções que Deus está pedindo que você entregue. Porque elas estão impedindo você de fazer o que Ele quer fazer em sua vida. Você não pode entrar nas coisas novas que Ele planejou para você enquanto ainda carrega os fardos de ontem. Apegar-se ao passado mantém você preso, mas deixar ir abre espaço para Deus fazer algo novo. Pense na esposa de Ló. Quando Deus a estava resgatando da destruição, Ele lhe disse para seguir em frente, para não olhar para trás. Mas ela não conseguia desistir. Ela se virou com saudades do que estava deixando para trás e, naquele momento, perdeu tudo. É isso que acontece quando nos apegamos ao passado. Isso nos rouba o futuro que Deus tem reservado. Algumas pessoas se apegam a erros do passado, vivendo culpadas e arrependidas por coisas que não podem ser mudadas. Mas o inimigo
adora usar o passado como arma. Ele irá lembrá-lo de cada fracasso, de cada decisão errada, de cada pecado, e sussurrará que você é indigno das bênçãos de Deus, mas isso é mentira. A graça de Deus é maior que o seu passado. Sua misericórdia é maior que seus erros. Se ele o perdoou, então você deve perdoar a si mesmo. Pare de permitir que a vergonha e o arrependimento o impeçam de seguir em frente. Outros estão se apegando às mágoas do passado. Alguém te traiu, alguém quebrou sua confiança, alguém te feriu profundamente e mesmo que o tempo tenha passado, a dor ainda perdura. Mas se você não liberar essa dor, ela se tornará uma prisão. A falta de perdão não prejudica a pessoa que te machucou. Isso te prejudica. Isso o mantém preso exatamente aquilo de que Deus quer libertá-lo. Deixar ir não significa que o que aconteceu estava bem. Isso não significa que a dor foi insignificante. Significa que você está escolhendo confiar isso a Deus. Significa que você se recusa a permitir que a amargura roube sua alegria e seu futuro. E há também aqueles que se apegam aos sucessos do passado, com medo de avançar porque se sentem confortáveis onde estão. Às vezes, as coisas boas de ontem podem nos afastar das grandes coisas que Deus tem pela frente. É fácil acomodar-se, permanecer onde as coisas são familiares, agarrar-se ao conforto daquilo que conhecemos, mas Deus está sempre nos chamando para cima. Ele está sempre nos levando mais fundo. As bênçãos que Ele tem para você não ficaram apenas para trás, eles estão na sua frente. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Essa é a mentalidade que Deus quer que tenhamos. Uma mentalidade focada no futuro, não no passado. Um coração que confia que o que Deus planejou é maior do que tudo o que deixamos para trás. Uma fé que acredita que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem, mesmo quando não entendemos como. Abandonar o passado nem sempre é uma decisão única. Às vezes, é uma escolha diária. Todos os dias, você acorda e escolhe se entregar novamente. Todos os dias, você decide seguir em frente em vez de olhar para trás. Todos os dias, você se lembra de que Deus está fazendo algo novo e se recusa a perdê-lo, apegando-se ao que já era. Deus não pode derramar novas bênçãos em mãos que ainda estão apegadas a coisas velhas. Ele não pode levá-lo a uma nova temporada se você ainda estiver vivendo a última. O passado acabou. O que aconteceu não pode ser desfeito. Mas o que Deus tem para você ainda está por vir. E se você estiver disposto a abrir mão, se estiver disposto a confiar nele, verá que o futuro que ele planejou é maior do que qualquer coisa que você deixou para trás. Sinal. Número 6. Novas portas. Abrindo. Inesperadamente. Há momentos na vida em que nos sentimos presos, em que todas as portas parecem fechadas, em que oramos pedindo orientação, mas não vemos nenhum caminho a seguir. Fazemos tudo o que sabemos fazer, mas nada parece mudar. É nesses momentos que Deus muitas vezes trabalha de maneiras que não podemos ver, preparando-se para abrir portas que nunca esperamos. Quando Deus se move, nem sempre Ele o faz da maneira que imaginamos. Ele nem sempre segue o caminho que planejamos, mas Ele nunca se atrasa. E quando chegar a hora certa, Ele abrirá a porta certa no momento certo. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele não está confinado pela lógica humana ou pelas restrições terrenas. As portas que Ele abre não podem ser fechadas por nenhum homem. E as oportunidades que Ele traz não exigirão que você as force a abrir. Você pode estar se esforçando, batendo em portas que se recusam a abrir, pressionando por algo que simplesmente não se move. Mas quando chegar a hora de Deus,
Você não terá que lutar para entrar. Ele mesmo abrirá a porta. Às vezes, estamos tão focados naquilo que não está funcionando que deixamos de ver a coisa nova que Deus está fazendo. Oramos por uma oportunidade específica, um resultado específico, e quando isso não acontece da maneira que esperávamos, presumimos que Deus não está respondendo. Mas e se Ele estiver levando você a algo melhor? E se as portas que se fecharam fossem sua proteção? E se Ele estiver guiando você para algo maior do que você tinha em mente? Veja José. Ele nunca esperou as portas que o levariam ao seu destino. Ele não esperava ser jogado numa cova pelos seus próprios irmãos. Ele não esperava ser vendido como escravo ou jogado na prisão por algo que não fez. Se você tivesse perguntado a ele naqueles momentos, ele provavelmente teria dito que sua vida estava caminhando na direção errada. Mas cada passo o levava ao lugar certo. O que pareciam contratempos eram, na verdade, configurações. As portas que ele pensava que estavam se fechando para ele o levavam direto para o palácio. Deus muitas vezes se move de maneiras inesperadas. Ele permitirá que as coisas mudem, as pessoas se afastem, os planos desmoronem, não para prejudicá-lo, mas para posicioná-lo para algo melhor. Você pode não entender isso no momento. Pode parecer que você está perdendo. Mas e se você estiver realmente sendo levado a algo maior? E se a oportunidade que você tanto deseja fosse muito pequena comparada ao que Deus tem reservado? Pense em Ruth. Ela nunca esperou que sua vida mudasse do jeito que mudou. Ela perdeu o marido, saiu de casa e seguiu Noemi para uma terra que ela não conhecia. Ela não tinha ideia do que o futuro reservava. Mas ao permanecer fiel e seguir em frente, ela se viu no campo de Boaz. Ela passou por uma porta que nunca esperava, e o plano de Deus se revelou diante dela. Quando Deus abre uma nova porta, muitas vezes é necessário um passo de fé. Nem sempre fará sentido. Pode não parecer o que você pensou que seria, mas se você confiar nele, se estiver disposto a abandonar suas próprias expectativas, você se verá recebendo bênçãos que nunca imaginou. O inimigo quer manter você focado no que não está acontecendo, no que não deu certo, nas decepções do passado. Ele quer que você acredite que nada vai mudar, que as portas nunca se abrirão, que você sempre ficará preso. Mas Deus está sempre trabalhando. Ele está sempre em movimento, e quando chegar a hora certa, nada poderá impedir as portas que Ele está prestes a abrir em sua vida. Seu trabalho não é forçar a abertura da porta. Seu trabalho é permanecer fiel, continuar confiando, continuar acreditando. E quando a porta se abrir, você saberá que não foi pela sua própria força, mas pela mão de Deus. Você olhará para trás e verá que cada atraso, cada porta fechada, cada desvio o levava exatamente para onde deveria estar. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. E quando Ele o guiar por isso, Ele garantirá que você esteja pronto para andar nas bênçãos que Ele preparou para você. Sinal. Número 7. Um renovado sentido de paz e confiança. Chega um momento na vida de todo crente em que o peso da preocupação se torna insuportável. O ciclo interminável de medo, ansiedade e dúvida esgota o coração e a mente até que não reste nada além da exaustão. Mas Deus nunca pretendeu que você vivesse dessa maneira. Ele nunca quis que você carregasse fardos que só Ele pode suportar. Quando Deus o está preparando para receber suas bênçãos, Ele muitas vezes o conduzirá a um renovado sentimento de paz e confiança. A paz não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades ou lutas, é a presença de Deus no meio dessas coisas. Jesus nunca prometeu que a vida seria sem provações. Ele disse: "Neste mundo, você terá problemas." Mas ele não parou por aí. Ele seguiu com uma promessa.
Tenha coragem. Eu venci o mundo. É aí que se encontra a verdadeira paz, não em circunstâncias perfeitas, mas no conhecimento de que Deus está no controle, não importa o que aconteça. Confiar em Deus não vem naturalmente. É algo que se constrói ao longo do tempo, algo que cresce através da experiência. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas o verdadeiro teste surge quando a vida não corre conforme o planeado, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a espera parece demasiado longa, quando as portas permanecem fechadas. É aí que a confiança se torna mais do que apenas palavras. Torna-se uma escolha. Abraão teve que confiar em Deus quando foi chamado a deixar tudo para trás e caminhar rumo ao desconhecido. Ele não tinha todas as respostas, ele não sabia como tudo iria se desenrolar, mas ele obedeceu. E enquanto ele andava com fé, Deus provou ser fiel. Cada passo que Abraão dava aprofundava sua confiança. Cada vez que Deus providenciou, a paz de Abraão ficou mais forte. O mesmo é verdade para você. Quanto mais você confiar em Deus, mais paz você terá. Quanto mais você renunciar aos seus medos, mais liberdade experimentará. A preocupação vem da tentativa de controlar coisas que nunca deveriam estar em suas mãos. Mas quando você entrega essas coisas a Deus, quando diz: Senhor, confio em Ti, não importa o que aconteça, você encontrará uma paz que ultrapassa o entendimento. Este tipo de paz não é abalado pelas circunstâncias. Não depende de as coisas correrem como você planejou. Não se baseia em ter todas as respostas. Está enraizado na natureza imutável de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele foi fiel antes, ele será fiel novamente. Se ele providenciou no passado, ele proverá no futuro. Se ele o ajudou antes, ele o fará novamente. Pedro experimentou isso em primeira mão quando estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas. Ele teve fé suficiente para dar um passo à frente. Enquanto seus olhos estivessem em Jesus, ele seria capaz de andar. Mas no momento em que se concentrou no vento e nas ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Isso é o que acontece quando tiramos os olhos de Deus e os colocamos nas nossas circunstâncias. O medo toma conta e a paz desaparece. Mas no momento em que Pedro gritou, Jesus estendeu a mão para ele. Isso é o que Deus faz por nós, mesmo quando a nossa confiança vacila, mesmo quando lutamos, Ele ainda está lá, pronto para nos levantar. Um sentimento renovado de paz e confiança não é algo que acontece da noite para o dia. É desenvolvido através de provações, de momentos de entrega, de aprender a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos o seu plano. É construída através da oração, da adoração, da escolha diária de acreditar que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem. Quando você parar de tentar controlar tudo, quando parar de se esforçar e simplesmente descansar na presença de Deus, descobrirá que a paz sempre esteve disponível. Você descobrirá que confiança não significa ter todas as respostas, mas saber que você não precisa delas porque Deus precisa. E isso é suficiente. Há épocas na vida em que tudo parece incerto, quando as portas se fecham, os relacionamentos mudam e o seu caminho fica incerto. É fácil sentir-se frustrado nesses momentos, imaginando se Deus se esqueceu de você ou se suas orações ficaram sem resposta. Mas, e se essas mesmas lutas, atrasos e momentos de desconforto forem, na verdade, sinais de que Deus está preparando você para algo maior? A mensagem de Billy Graham nos lembra que Deus raramente promove sem preparação. Antes de colocá-lo onde você deveria estar, Ele molda seu coração, testa sua fé e cria a força necessária para cumprir o chamado que Ele colocou em sua vida. Às vezes, confundimos preparação com punição.
Perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Em vez de perguntar: o que Deus está tentando desenvolver em mim? O crescimento nunca acontece em zonas de conforto. Assim como uma semente deve ser enterrada na escuridão antes de crescer em direção à luz, nós também passamos por estações que parecem ocultas, silenciosas e dolorosas. Mas é nesses exatos momentos que Deus está realizando sua obra mais profunda, refinando seu caráter, purificando suas intenções e alinhando seu coração com seu propósito. Um dos sinais mais claros de que Deus está preparando você é quando ele começa a eliminar distrações e coisas que antes lhe davam conforto. Pode parecer uma perda, mas na verdade é poda divina. Não para puni-lo, mas para abrir espaço para um novo crescimento. Outro sinal é quando seu espírito começa a ficar inquieto, não de uma forma negativa, mas com um descontentamento sagrado. Você começa a sentir que onde você está não é onde deveria ficar. Muitas vezes, é Deus despertando sua alma, avisando que uma nova estação está chegando. Você também pode perceber que está enfrentando maior resistência. O inimigo não ataca aqueles que não são uma ameaça. Por isso, quando a oposição aumenta, é muitas vezes um sinal de que o avanço está próximo. Não desanime com as batalhas que você enfrenta. Em vez disso, sinta-se encorajado, porque Deus vê algo em você que vale a pena desenvolver e defender. Deus também prepara o seu povo revelando verdades desconfortáveis sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o que realmente importa. Se você está em uma época em que Deus está iluminando áreas que precisam de cura ou crescimento, incline-se nesse processo. A transformação nunca vem sem tensão, mas a tensão é a prova de que a mudança está acontecendo. Mais importante ainda, quando Deus está preparando você para algo grandioso, Ele o aproxima dele. Você pode sentir-se mais faminto pela sua palavra, mais dependente da oração, mais consciente da sua necessidade da sua presença. Essa fome é uma dádiva. É o que alimenta a força, a sabedoria e a resistência que você precisará para o próximo capítulo. A verdade é que Deus não quer apenas abençoar a sua vida, Ele quer transformá-lo em alguém que pode levar essa bênção com integridade e impacto. Se você está em um período de espera, de alongamento ou mesmo de silêncio, anime-se. Deus ainda não terminou com você. Ele está desenvolvendo algo dentro de você que em breve será revelado. E quando chegar a hora certa, o que Ele preparou para você e para o que Ele preparou você se alinhará de uma forma que só Ele poderia orquestrar. Então hoje, em vez de perguntar quando isso vai acontecer, tente perguntar: o que Deus está fazendo em mim agora? Porque quanto mais você se concentrar em se tornar, mais estará pronto para o que está por vir. Se esta mensagem te encorajou, digite "Estou sendo preparado" nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa de esperança e se inscrever para ficar conectado para obter mais inspiração cheia de fé. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Permaneça fiel, permaneça na expectativa e confie no processo. Seu propósito está a caminho. Om, Om.